Olá, gente, bom dia então mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Para quem está nos visitando, sei que o Robson está aqui na minha frente, mas ele quer se parecer comigo. Ele fica todo empolgado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro. Nós somos a ICIRP, na Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. E um bom dia para você que faz parte dessa comunidade. É muito bom estarmos juntos aqui. E vamos encerrar esse tema do mês de junho que nós fizemos sobre o Espírito Santo. E antes de entrarmos, no assunto, que é o principal, que é o estudo da Bíblia, falarmos sobre o Espírito Santo, eu quero dar 2 avisos aqui, O primeiro, ontem tivemos um evento muito especial na igreja. Queria compartilhar que Gabs e Paola estão namorando, Ela disse sim pro Gabi. Obrigado também aos irmãos que acompanharam todo esse processo, A gente tem tido o maior zelo possível sobre esse assunto, nessa área emocional. E é muito especial para nós, poder ver irmãos aí sonhando, com o reino, em ter a sua família no reino. E obrigado pelos irmãos que foram lá também, Rafinha, Gigi, o Vitão e a Bia, a Tina. Obrigado, viu? E que fazem, Gabs? Que fazem. Pede a irmã em namoro e ela viaja para São Paulo. Uau! Vamos orar para ela voltar. E ela vai voltar, cara. Ela vai voltar. Tá bom? Brincando, viu, Gabs? Parabéns, viu, cara? Que Deus possa usar muito a vida de vocês. Vocês possam ter um namoro que edifique a igreja. E o que você precisar, você e a Paola, pode contar aqui conosco, Vai ser muito especial aí. E ontem também tivemos o nosso tempo de casados. Foi muito especial. Obrigado primeiramente aí ao Ed e à Ana, que está à frente desse grupo, que tem feito um trabalho incrível. E nesse semestre vamos focar mais nos casados, Estamos agora em 5 casais, Esperamos que tenhamos mais, casados na igreja. Então foi muito especial, literalmente foi um tempo de casados, porque nós passamos o dia todo juntos ontem, manhã, tarde e noite, e foi muito especial. E eu quero agradecer em especial a Gigi, a Tina e a Dani. Vocês podem ver que está tudo bonito lá, os balões, essas coisas. Foram as meninas que foram lá e decoraram, nós ficamos muito gratos. Ficou lindo a decoração, e obrigado, tá bom? Foi muito especial ontem estar lá com o pessoal. Não conseguimos dançar, que era o nosso foco, não deu tempo, mas foi muito bom o papo, a comida, a conversa, a comunhão, foi muito especial. Vamos ter outros, então, se vocês querem participar, casem, namorem, casem, e aí vocês vão participar com a gente, tá bom? Então vamos para o nosso assunto então da Bíblia, que é o foco principal. Vamos para a nossa aula então. Então hoje, como eu falei, vamos estudar a nossa última aula, sobre o Espírito Santo. Temos falado sobre esse tema no mês de junho. E eu quero fazer um pequeno resumo das últimas 3 aulas que a gente teve. Amém, João? Vamos lá, João. Força aí. Fica vivo. Preciso de você, João. Vamos lá, então. Então, a primeira aula, nós vimos, e a Bíblia nos convenceu de que o Espírito Santo é Deus. Amém? Amém. Estamos convictos disso. E vimos também que Deus, Pai, Ele tem uma expectativa que todo ser humano receba o Espírito Santo em sua vida. Na segunda aula vimos que o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque ele é inteligente, ele tem sentimentos. E na terceira aula da semana passada nós vimos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Então nós vimos que o Espírito Santo acompanhou Jesus desde o nascimento, desde o ventre ali de Maria. Na verdade, o Espírito Santo que gerou Jesus, segundo a Bíblia. Vimos também que o Espírito Santo ressuscitou Jesus também. E nós paramos aí. Amém? Amém. E hoje nós vamos estudar a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Amém. Então, para você que é um cristão, ou para você que quer ser um cristão, ou se você não tem noção do que é ser um cristão, com certeza hoje você vai ter uma pequena noção do que é isso. Estou super animado para poder falar sobre esse assunto. Ao longo da semana,
Na sexta-feira eu estava com a pregação montada, eu falei, é essa pregação que eu vou fazer, tudo montado, e na sexta-feira algo estava me incomodando, e eu tenho muita convicção que o Espírito estava mudando a direção da minha mente, do meu coração, para trazer essa mensagem hoje. Então, tive que mudar a pregação na sexta-feira, não sei o que Deus quer que vocês ouçam, mas vai ouvir, tá bom? Então vamos fazer uma oração e vamos entrar no nosso estudo, tá bom? Pai, obrigado por poder estar aqui, obrigado por poder ver essa igreja cheia, obrigado porque já cantamos louvores, já meditamos na morte, na ressurreição de Jesus. Pai, obrigado porque é um privilégio realmente estar aqui. E pedimos mais uma vez, Deus, para que o Senhor continue falando nos nossos corações, para que o Senhor possa nos ajudar a poder entender a Tua palavra, hoje tentar entender a ação do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, a pessoa Espírito Santo, na nossa vida como discípulo, na nossa vida como cristão, Pai, que o Senhor possa abrir nossa mente e nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor quer que a gente ouça, e que possamos sair daqui animados, né? Com mais uma convicção, com mais um degrau alcançado, vamos dizer assim, nesse entendimento de quem é o Espírito Santo. Então usa a minha vida, o que for humano e carnal, que o Senhor possa tirar nesse momento, que também possa ajudar os meus irmãos a abrir a mente, deixar as preocupações de lado da semana, do que foi ou do que será, para que a gente possa realmente nos concentrar nesse tempo que vamos estar estudando a palavra. Obrigado por Jesus, por Ele que estamos aqui. Amém. Então, como eu falei, hoje vamos estudar a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Tem uma mensagem muito interessante que eu acho que resume um pouco do que nós vamos falar aqui hoje. A frase é: o Espírito Santo tem um papel decisivo no processo de salvação do homem. Seu trabalho é essencial para implementar em nossa vida os benefícios da expiação que Cristo obteve na cruz. Ou seja, tão essencial a morte de Jesus na cruz é a obra do Espírito Santo que Ele realiza em nós hoje. Eu não estou diminuindo a ação e o que Cristo passou na cruz do Calvário. Não estou diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a ação do Espírito Santo hoje na nossa vida tem a mesma importância do que Jesus fez na cruz do Calvário. Por que isso? Vimos que Jesus morreu, ressuscitou, e com isso Ele deu a oportunidade de todo ser humano ter a sua salvação. Através do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade, toda a humanidade, de alcançar a salvação. Mas nós sabemos que o sacrifício de Jesus não garante que todo mundo será salvo. Ele se sacrificou, mas isso não significa que todos vão ser salvos. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, depois vocês podem dar uma lida, para ganhar tempo eu preferi não estar colocando aqui, mas no capítulo 20 tem um versículo que fala que os perdidos serão como a areia do mar. Então imagina quantas pessoas no julgamento, quando Cristo voltar, muitas pessoas serão perdidas, estarão no lago de fogo, o inferno. E quem são essas pessoas que vão se perder? Quem são essas pessoas? Aquelas pessoas que não reconheceram o sacrifício de Jesus na cruz e aqueles que não aceitaram ser guiados pelo Deus Espírito Santo. Por isso que o sacrifício de Jesus na cruz é tão importante quanto a ação do Espírito Santo em nossa vida hoje. Faz sentido isso para vocês também? E como nós já vimos, o Espírito Santo que atua no coração do ser humano, é Ele que atua para que a gente aceite Jesus. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender a cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. Sem o Espírito Santo não há arrependimento, sem o Espírito Santo não há conversão, e sem o Espírito Santo não há salvação. A maioria de nós
seres humanos, sendo cristãos ou não, a maioria reconhece que Jesus veio a esse mundo e que ele morreu em uma cruz. A maioria sabe disso, mas muitos não são convencidos dessas três coisas. Porque só pode ser convencido através do Espírito Santo. E quando nós chegamos nesse ponto, nós chegamos no cerne do cristianismo. Aqui é a essência do cristianismo. Qual é a obra do Espírito Santo? O que ele faz na vida do cristão? É o que a gente vai estudar hoje. Então eu trouxe alguns tópicos para a gente poder entender, só deixando claro que é um assunto muito amplo. Eu não vou conseguir trazer todos os pontos. Eu peguei os pontos que eu acho que são principais, mas eu encorajo você nas suas devocionais. Estuda sobre o Espírito Santo. Existem livros bons sobre esse assunto. E como eu falei, se a gente não entende o Espírito Santo profundamente, a gente não entende quem é o Pai profundamente, a gente não sabe quem é Jesus profundamente, porque é um Deus triuno. Amém? Então vamos para a primeira, então, animados? Vamos lá? Pega ali. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do cristão é convencer da nossa situação desesperadora. Quem não se vê nessa situação desesperadora, a pessoa que não se vê como um pecador sujo, que não se vê que está longe de Deus, completamente afastado de Deus, é porque o Espírito Santo não encontrou espaço no coração dela. E só lembrando, é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Não estou falando daqueles que não conhecem a Deus. Estou falando do nosso coração. E aí vem a pergunta: qual é a real situação do homem? Você tem entendimento qual é a sua real situação hoje? Independente se você tem 1 ano como cristão, 2 anos, 10 anos, 15 anos, não importa. Você sabe qual é a real situação do homem? Segundo o próprio Jesus, em João capítulo 8, ele fala: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem é que peca aqui todo dia? Tem alguns que não levantaram a mão. Você não peca, Robson? Primeiro a levantar. Todos nós pecamos a cada dia. Todos nós pecamos. E Jesus, segundo ele, fala que nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos do pecado. O homem, ele tem 2 naturezas. E nós sabemos isso. A natureza espiritual, que é guiada pelo Espírito Santo, e a natureza carnal. Nós nascemos com a natureza carnal. E é essa natureza que geralmente nós nos desenvolvemos de uma forma muito profunda, satisfazendo todos os desejos da carne, que é o contrário ao Espírito. E aí, segundo Romanos 6, 23, fala que o pecado, o salário do pecado, quer dizer, a consequência dessa vida carnal, segundo a Bíblia fala, que é a morte. Então, o que eu e você, o que a gente merecia, era a morte. Era a morte. Não era para nós estarmos aqui hoje. Não era para você ter tudo que você tem hoje. Porque o pecado nos traria a morte eterna. E não só uma morte física, mas uma morte espiritual. Um afastamento completo de Deus. E aí surge uma outra pergunta: o que o Espírito Santo faz pelo homem então? Segundo João 16, fala que quando ele vier, ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vimos um pouco sobre esse assunto na semana passada. Então eu queria detalhar, de forma muito rápida e breve, esses 3 tópicos: pecado, da justiça e do juízo. Como que o Espírito Santo convence nós cristãos, mesmo batizados, desses 3 pontos em nossa vida? O pecado, primeiro sobre o pecado, tá bom? Romanos 3,12 fala:
Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Segundo essa escritura, nós estamos muito longe de fazer a vontade de Deus. Nós estamos muito longe de querer fazer o bem. E é nesse ponto que o Espírito Santo nos ajuda a entender dia após dia quem somos. Independente se você é cristão ou não. É isso que a Bíblia fala. Nós somos maus. Nós somos pecadores. Nós não merecemos o amor de Deus. Porque não há um sequer que faça o bem. Você acha que o que você faz é o bem? Se no final do dia você contar as coisas boas que você faz, depois você soma os pensamentos ruins que você teve, as coisas que você desejou para o seu próximo e as ações ruins que você teve. Soma isso no final do dia para você ver o que vai ganhar. Porque nós somos pecadores. Faz sentido isso para vocês? A justiça. Você se acha justo? Em Isaías, olha que escritura profunda. Fala que nós somos como um impuro. Todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Você acha que você é justo? Você acha que você merece o que você tem? Você acha que você é capaz para alcançar ou conquistar aquilo porque você mereceu com seus esforços e com a sua inteligência? Os nossos atos de justiça perante Deus é um trapo imundo. Não serve para nada. Qual é o papel do Espírito Santo? Ele nos mostra que somos pecadores e que os nossos atos de justiça não servem para nada. Por isso que a Bíblia nos fala sobre uma palavra, sobre justificação. Quem já ouviu falar sobre essa palavra? Justificação. O que significa justificação? Significa que é o ato de Deus lançar por terra a obra humana e fazer pelo ser humano o que ele não pode fazer. Por isso que nós falamos que nós somos justificados por Cristo, porque é isso que ele faz. Ele lança por terra tudo que nós temos e ele se coloca à nossa frente, nos dando aquilo que a gente não pode dar para nós mesmos. Quer se libertar do pecado? É querer ser justo aos nossos olhos? Não temos a menor condição de fazer isso. E o juízo? Por que o juízo? Porque haverá um julgamento. Você sendo cristão ou não, não sei qual é a crença que você tem, mas todos nós sabemos que haverá um julgamento final. E nesse julgamento final, há pessoas que irão ficar com Deus, e na nossa convicção bíblica, são aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, que se submetem às direções de Deus, e aqueles que não aceitam isso, a Bíblia fala que eles vão para o lago de fogo. Você, acreditando ou não, é isso que a Bíblia fala, e nós, como cristãos, acreditamos nisso. Essa é a ação do Espírito Santo na vida do cristão. É esse convencimento, nessas três áreas, dia após dia, ele tenta nos convencer. Quando nós lemos a nossa Bíblia, quando nós oramos a cada dia, são essas três coisas que ele tenta nos convencer o tempo todo. Não é porque somos cristãos, somos melhores do que alguém. Não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, entendendo isso, nós devemos entender que somos os piores de todos. Porque um homem inocente morreu por mim e por você, por causa dos nossos pecados, da nossa justiça, e porque vai haver o juízo. E nós não somos capazes em nenhum momento de superar ou de nos colocar na posição ao nosso favor.
É esse convencimento de Jesus, esses 3 pontos que eu estou falando, que nos faz estarmos juntos aqui hoje nessa manhã. Para cantar louvores para Ele, para lembrarmos na ceia da morte dEle, para darmos a nossa oferta por Ele, de estarmos aqui ouvindo uma pregação sobre Ele. É porque o Espírito Santo está nos convencendo que somos pecadores, que nós não somos justos e que precisamos estar perto de Deus para quando chegar o juízo. E nós podemos tirar algo bem importante para nós, uma forma muito prática. Nós aqui nesse culto hoje, nós temos 3 tipos de pessoas, acredito eu. E o que eu vou falar aqui vai se aplicar para esses 3 tipos de pessoas. Quais são esses 3 tipos? Nós cristãos, aqueles que estão estudando a Bíblia, né, que estão entendendo, que estão no processo, e talvez aqueles que estejam nos visitando hoje pela primeira vez. Então vamos para o primeiro. Então vamos para nós. Primeiro para os cristãos. Da mesma forma que o Espírito Santo, eu acredito muito que o tempo todo ele tenta nos convencer sobre essas 3 áreas: do pecado, a justiça e o juízo. Em nós. Como eu falei, através de uma leitura da Bíblia, através de uma oração, às vezes através de uma conversa com o irmão, ele tenta o tempo todo nos convencer nessas 3 coisas. E nós percebemos na pessoa Espírito Santo uma certa urgência para isso, de convencer nós disso. Mas a questão é, mas será que nós cristãos temos isso também com outras pessoas? Será que nós tentamos convencer as pessoas que não entendem isso a passar a entender? A tentar convencer as pessoas, não de uma forma ignorante, mas de uma forma sábia, fazer com que elas entendam isso, sobre o pecado delas, sobre a autojustiça que a pessoa acha que tem, e que haverá um juízo. Nós falamos disso para outras pessoas? Para a sua família você fala sobre isso? Para aquele seu melhor amigo no trabalho, na faculdade, você tenta convencer também as pessoas sobre essas 3 áreas? Ou nós sabemos e fica só com a gente? Precisamos ter urgência de anunciar essas coisas para outras pessoas também. Assim como nós vemos a urgência do Espírito Santo em nós. Em nós. A segunda, para quem está estudando a Bíblia. O nosso papel como discípulo é de dar o nosso melhor para ajudar você que está estudando a Bíblia a entender o que nós temos entendido. É tentar passar tudo que a gente tem, com muito respeito, com muito amor, com muito temor, com muita seriedade daquilo que Deus colocou em nosso coração, e nós com muita alegria tentamos passar isso para vocês, e vamos com vocês até onde a gente puder, para que você entenda que você é um pecador, que você não tem uma autojustiça e que haverá um juízo. Esse é o nosso papel, amém? Mas, só que nós temos um limite nesse ponto. Nós não podemos fazer as coisas práticas por vocês. Nós podemos ajudar, caminhar juntos, fazer o que for necessário, mas as coisas práticas é individual. A vida como discípulo é individual. E por que eu estou falando isso? E quais coisas práticas o estudo da Bíblia pede para vocês fazerem junto conosco? Ler a Bíblia, orar, estar em comunhão, enfim. Só que a urgência de ser convencido do pecado, a urgência de ser convencido da sua autojustiça e que haverá um juízo, precisa vir mais de vocês do que de nós. Por que você está falando isso, Leandro? Houve algumas conversas, houve alguns rumores, não tem nada disso, ninguém me falou nada sobre isso, né, do que está acontecendo, não tem nada disso. Por que eu estou falando isso? Porque estamos já à beira do mês de férias, né? Estamos já no final de junho.
E nós estamos aqui há 6 anos, né? Com a igreja em Ribeirão Preto. Vai fazer agora em agosto 6 anos. E chega nessa fase, o que nós mais vemos? A USP para, e aqui a maioria dos nossos estudos são universitários. O que acontece? A USP tem um mês de férias, e aí muitos, inclusive estudos bíblicos aqui, eles acabam decidindo voltar para sua família. E muitos acabam falando, olha, eu vou sair de férias, e aí quando eu voltar de férias da minha família, aí eu volto a estudar a Bíblia. Só que muitos não voltam. Muitos não voltam. Porque se vocês não priorizam o estudo espiritual, a parte espiritual, talvez vocês não conseguem voltar a lidar com as coisas espirituais da sua vida. E aí, esse um mês, ou 20 dias que seja, pode ser esse impedimento para você não entender profundamente que você é um pecador, que você não tem uma autojustiça e sobre o juízo de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque as situações difíceis de família que todos nós temos, ela não tira férias. Isso sempre vai estar acontecendo. Os nossos problemas não tiram férias. Continuam acontecendo. Satanás ele não tira férias. Ele continua tentando afastar você de Deus. Só que qual é a boa notícia? O Espírito Santo também não tira férias. Ele quer continuar trabalhando na sua vida. Mas você precisa ter essa urgência de continuar os seus estudos, de não perder o foco dos seus estudos, de querer entender cada vez mais sobre o pecado da sua vida, dessa autojustiça e do juízo. Porque Cristo pode voltar hoje. E se Ele voltar hoje, como que você se encontra? Então eu quero encorajar você que está estudando a Bíblia. Faça um plano com as pessoas que estão estudando a Bíblia com você. Não estou falando para você não viajar e ver a sua família, mas como que você vai conciliar a sua vida espiritual com Deus com o mês de férias que você vai ter com sua família? Como eu falei, muitos não voltam. Não voltam. Voltam com as suas famílias, se envolvem com a família, às vezes encontram, vou ser bem claro aqui, às vezes se encontram com ex-namorados, amigas, não sei o que lá, e perde totalmente o foco espiritual. E quando voltam para cá, não tem mais base espiritual nenhuma. E continuam no pecado, e sem ter esse entendimento da vida espiritual. Então fica um conselho, amamos vocês, damos tudo que nós temos para que vocês conheçam Jesus. Mas como eu falei, tem uma parte que é de vocês e a gente não tem essa liberdade de poder fazer para vocês, amém? Amém. E o terceiro, para os que não são cristãos, que estão nos visitando. Então, tá um assunto meio brabo, né? Um assunto meio estranho, diferente, né? Eu convido você para estudar a Bíblia. Vem entender melhor sobre Espírito Santo, juízo, pecado, salvação. Venha estudar a Bíblia com a gente. Com muita calma, vamos tentar explicar para você de uma forma muito simples o que Deus quer para a sua vida. Para que você entenda quem é o Espírito Santo. Para que Ele convença você também do seu pecado, da sua autojustiça e do juízo que vai ter. Amém? Amém. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na vida do cristão é dar um propósito à vida do cristão. Depois do convencimento do Espírito Santo em nossa vida, quando Ele convence do nosso pecado, da nossa autojustiça e do juízo, o próximo passo é o Espírito Santo nos dar um propósito de vida. Você não vive mais ao léu. Você não vive mais para satisfazer os seus desejos. Não, Ele te dá uma direção clara sobre isso. Só que para Ele nos conduzir, para Ele nos guiar, precisamos nos colocar nessa posição de termos um propósito segundo a vontade dEle. E a Bíblia nos dá
algumas dicas sobre isso. Aqui em Gálatas 5, fala: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, se vivermos pelo Espírito, se vivermos pelo propósito do Espírito, de modo nenhum seremos satisfeitos pelos desejos da carne, porque a carne é o contrário ao Espírito e vice-versa. Percebemos que aqui existe um conflito interno em nós muito grande, porque o que a gente faz? O que o Espírito quer ou o que a carne quer? O propósito da minha vida é o que o Espírito quer ou o que eu quero? E nessa parte final que ele fala ali, de modo que vocês não fazem o que desejam, o meu entendimento sobre esse versículo, e é interessante, porque nós apenas somos guiados pela carne ou pelo Espírito. Você não faz o que você deseja. É um auto-engano. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Não, você está fazendo porque você está sendo induzido ou pelo Espírito ou pela carne. Nós não temos vontade própria no sentido. A Escritura é clara: vocês não fazem o que desejam. E nós cristãos precisamos tomar muito cuidado para não sermos guiados pela carne. Fazermos coisas da carne e às vezes acharmos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. É muito comum entre cristãos. Deus mandou falar, Deus mandou fazer, mas é uma direção guiada pelo Espírito ou é da carne? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. E quem se sentir à vontade, sem pressão, queria que vocês expressassem o que vocês acham sobre a pergunta. Você acha que ser guiado pelo Espírito Santo é o melhor para a sua vida? Por quê? Um de cada vez, porque eu não ouço todo mundo falando assim. Porque ele é Deus. Oi? Ele é Deus. Porque ele é Deus. Mas o que, gente? Você acha que ser guiado pelo Espírito Santo é o melhor para a sua vida? Por quê? Viva porque ele é Deus. Mas o que? Sim, porque muitas vezes a gente não sabe discernir com certeza o que a gente quer para a nossa vida. A gente é muito falho, enganoso, e a gente cai em várias ciladas e vários problemas da vida quando a gente quer fazer as coisas pela nossa própria vontade. Obrigado, Vitão. Mais alguém? Vamos, gente. Vocês estão tímidos? Vamos, Caio. Sim, porque ele nunca vai me levar para longe de Deus, sempre para perto de Deus. Amém. Amém. Mais alguém? Porque- Princesa linda. Deixa a princesa falar aqui primeiro. Prioridades. Pode... Não, com certeza, né? Porque o Espírito Santo sempre vai levar a gente para perto de Deus, mas sempre vai levar a gente para aquilo que é melhor para nós, né? Porque, como a gente sabe, a nossa carne faz aquilo que é ruim para nós muitas vezes, né? Então a gente fala, mentir. Vamos contar uma mentirinha aqui que vai ser bom, né? Mas na verdade no final não é bom. Então a carne vai levar a gente para aquilo que é ruim, aquilo que vai nos ferir lá na frente. E o Espírito sempre vai levar a gente pro que é certo, pro que é bom para nós, né? Amém. Linda. Que demais. Muito sábio. Robson? Porque até Jesus foi guiado por ele, né? Então, quanto mais eu que sou pecador e peco todo dia. E tenho tendências a fazer a vontade da minha carne. Amém. Obrigado. É muito bom a gente poder ouvir isso, porque, bom, vai abrir nossa mente, também é bom saber o que cada um pensa. Só que nos dias de hoje,
a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo é uma ideia glamourosa, na verdade, né? Às vezes não tem muitas das coisas que vocês comentaram aqui, né? Que é o melhor, que é Deus que está nos conduzindo. Às vezes nós não sabemos o que é melhor para nós, mas hoje no mundo gospel, a visão de sou guiado pelo Espírito Santo tem a ver com, às vezes, com status, né? E às vezes é isso aqui, ó. Venha para o milagre financeiro, porque aqui nós somos guiados pelo Espírito. Venha para o culto de milagre, porque o Espírito aqui age de uma forma incrível. E a terceira foto sobre Jesus, hoje em dia muitas igrejas trabalham com estrelas gospel, onde para fazer um culto talvez simples como esse, tem muito dinheiro em volta, porque tem que pagar as estrelas gospel. E a igreja acaba até cobrando ingresso para você participar de um culto como esse. Porque a pessoa que vai estar lá, ela é cheia do Espírito Santo. E ela é guiada pelo Espírito Santo. Às vezes é isso que a gente vê no mundo gospel. Venha para cá porque Deus vai restaurar a sua vida financeira. Está falido? Está sem dinheiro? Está duro? Vem para cá, vamos fazer uma oração e Deus vai abrir as portas da sua vida financeira. Venha para cá porque aqui tem milagres. Você vai ter uma bênção. E tudo isso é feito em nome do Evangelho. E tudo isso é feito em nome do Espírito Santo. E tudo isso é feito através do nome de Jesus. Mas é isso que a gente vê na Bíblia? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nessa questão de ser guiados pelo Espírito Santo, ou de pensarmos, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Às vezes até oramos, Espírito Santo, guia minha vida. Quer mesmo? Porque o ser guiado pelo Espírito Santo não é bem isso aqui. E eu separei algumas escrituras legais para a gente poder... Vai ler. Vamos ver na Bíblia como que as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo. Porque essa é a ação dele na vida do cristão. Amém? Amém. Estamos animados para ler essas escrituras? Tá vendo? Vamos lá então. Vamos para a primeira então. Só que eu quero chamar vocês para abrir a Bíblia. Não vou ficar colocando escritura aqui não. Então quem trouxe a Bíblia, abra ela. Quem está com o celular, ligue o seu celular. E vamos ler 5 escrituras que eu separei para a gente poder... Vamos para a primeira, Mateus capítulo 4. Amém ou misericórdia? Amém. Posso ler então? Primeira. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vemos que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Qual é a aplicação disso? Nós podemos ver que o Espírito Santo nos leva para onde Ele quer. E não para onde que nós queremos ir. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Para onde você quer ir? O que você quer fazer? Quais são os seus pensamentos? Às vezes, o Espírito quer te conduzir para outro lugar. Ser guiado pelo Espírito é se colocar numa posição de até ser tentado por Satanás. Porque nós vimos na semana passada, esse ponto, o Espírito estava trabalhando o caráter de Jesus para o ministério de Jesus, para as coisas que ele iria enfrentar. Por isso que ele passou por isso. Mas você quer passar por isso? Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Quer mesmo? Vamos para a segunda? Atos 8. Essa é boa, hein, gente? Eita glória! Atos capítulo 8. Posso ler? Amém? Amém. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Não é o Centro Sul de São Paulo não, tá? Só fiquem aqui, tá bom? Para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope,
um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? É para isso que queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Para ajudar pessoas a conhecer a Deus? É para isso? Sim. Deus me guia. Talvez Deus colocou você lá no seu trabalho para você anunciar a mensagem dele. Você tem feito? Você está anunciando? Está sendo guiado pelo Espírito Santo lá na sua faculdade? Lá com o seu professor? Seus amigos? Seus vizinhos, onde Deus colocou você para morar? É para isso que queremos ser guiados pelo Espírito Santo, para anunciar e ajudar as pessoas a entender a palavra de Deus. Faz sentido isso, gente? Atos 10. Essa é muito boa também. Posso ler? Sim. Atos 10. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os envio. O Espírito Santo guiando e chamando Pedro ao trabalho. Mas não é o trabalho da sua empresa. Não é um trabalho que vai consumir seu tempo 12, 15 horas. É o trabalho para o reino. Levanta-se e vá ao trabalho da missão. Levanta-se e desça e vá com eles. É para isso que queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Para trabalharmos firmes para Deus? Sacrificar para Deus? Colocar os nossos dons para Deus? Ou nossa prioridade é o trabalho porque eu quero status, eu quero dinheiro, eu quero conforto. E o trabalho do reino, da igreja, quando der eu faço, o que sobrar de tempo eu faço. Não é isso que a Bíblia aponta. Atos 13, versículo 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quais são os seus planos de vida? Onde você quer morar? Onde você quer estudar? É o Espírito que está enviando você? Ou você quer ir por conta e risco? Porque aqui fala que é o Espírito que está enviando Paulo e Barnabé. Para onde você vai, ou para onde você pensa em ir, quem está guiando você é o Espírito Santo? Onde Deus quer te enviar? Para onde Deus quer te mandar? Atos 16, versículos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo não ficam no comodismo. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como estão seus planos de vida, até os planos espirituais. Mas nós cristãos, às vezes, temos a tendência
de ficar no que é confortável pra gente. Cara, eu amo tocar violão. Boa parte da minha vida foi música. Não é sacrifício nenhum para mim estar aqui tocando violão, tocando culto, tocar onde for. Sacrifício nenhum, sentar horas para ensaiar, fazer arranjo, tirar música. Eu amo fazer isso. Para mim é confortável estar aqui no louvor. Mas eu estou orando há anos para Deus mandar alguém para tocar violão, para que eu possa sair daqui. Há anos eu estou fazendo isso. Porque para mim é cômodo estar aqui. E eu preciso crescer em outras áreas da minha vida. Eu sinto o Espírito Santo me chamando para outros pontos para poder crescer. E eu estou até pensando se eu vou continuar no louvor. Porque eu prefiro colocar playback aqui todo domingo do que eu estar na zona de conforto aqui no Ministério de Louvor. O Espírito Santo, ele nos tira do comodismo. O que você quer para a sua vida espiritual? Quando alguém chama você para crescer, já espana. Eu não quero. Eu não vou. Queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Muito bom ler. Olha, e tem dezenas de outras escrituras que falam sobre isso. Eu separei só algumas aqui. E quando nós olhamos para tudo isso, nesse ponto que eu estou falando, percebemos que não tinha nada a ver com a minha vida material. A parte de o Espírito Santo guiar o cristão não tem nada a ver com a parte material, com a parte romântica, com a parte emocional, com a minha vida financeira. O progresso da minha vida nesse mundo não tem nada a ver. Alguém que é guiado pelo Espírito Santo, um cristão que é guiado pelo Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo na vida de um cristão sempre foi avançar o Evangelho. Sempre foi esse. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você encontrar uma escritura que o Espírito Santo apoia essas coisas, você vem falar comigo. Você não vai achar na Bíblia. Porque não tinha nada a ver com o homem. O Evangelho tem a ver com Jesus. Com a missão dele de salvar pessoas, de levar pessoas para perto de Deus. Não tem nada a ver com a gente. E tem muitos cristãos usando o Espírito Santo para se auto-beneficiar no sentido dessas coisas. Usam o nome dele para benefícios próprios, e materiais e carnais. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Leandro, ter essas coisas na minha vida é pecado? Eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Você tem uma vida material boa? Amém. Se você estudou, se você trabalha pra caramba, se Deus te abençoou, amém. Oferte na igreja, dê uma boa oferta para a gente poder manter a igreja, e amém. Minha vida romântica não é pecado. Gabs ontem começou a namorar. Um milagre de Deus. Amém. Minha vida emocional, financeira. Irmãos, isso não é pecado. Não é pecado. Mas a ação do Espírito Santo na vida de um cristão não tem nada a ver com essas coisas. Isso são bônus que Deus nos dá pela sua misericórdia, pela sua graça. Mas com a missão de Jesus. E aí, uma pergunta para nós. Realmente queremos ser guiados pelo Espírito Santo? Você que está estudando a Bíblia, você quer ser realmente guiado pelo Espírito Santo? Você que já se considera um cristão, você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Você está sendo? Como que está a sua vida hoje? A gente não pode ficar usando esse bordão. Essa escritura é uma das escrituras mais desafiadoras para mim, mas ao mesmo tempo é a mais
incrível. Gálatas 2, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A definição para mim de uma vida cristã é Gálatas 2:20. Eu não vivo mais para mim. Não são as minhas prioridades. Não são os meus sonhos. De Jesus. E o Espírito nos ajuda a andar nele, a viver por ele. Jesus morreu e nos amou. Por isso que nós devemos dar tudo que temos pela causa dele. Amém? Amém. Vamos para a terceira? A terceira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um cristão é transformá-la a cada dia. 1 Coríntios capítulo 2. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Que versículo maravilhoso. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Não há transformação sem o Espírito Santo. Podemos mudar alguns hábitos, mas transformação só vem através do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Você vai para o culto todo domingo? Você lê a Bíblia todo dia? Você ora, mas você está falando com quem? Você está falando sozinho? Você não tem sexo no seu namoro? Você é louca? Uma promoção no seu trabalho, puxa o tapete do outro, a promoção é sua. Você não vai fazer isso? Você é louco? As pessoas não entendem. Mas porque elas não têm o Espírito Santo. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. A transformação da vida de uma pessoa só pode vir através do Espírito Santo, e se ele habitar na vida dela, e se a pessoa se colocar na posição de ser transformada pelo Espírito Santo. A transformação da vida de um cristão é porque nós lemos a Bíblia. Onde nós sabemos o que é certo e o que é errado? Não é porque tem um pastor aqui falando. Mas é porque nós lemos na Bíblia que Deus fala, isso não me agrada. Isso não é bom para você. Aí a gente fala, então é ruim para mim. Passamos a interpretar as coisas de Deus porque nós temos a ajuda do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não entende. Por isso que você que está estudando a Bíblia, olha, você não sabe o quanto que a igreja ora por vocês. Temos um grupo de intercessão aqui na igreja que essas mulheres oram por vocês, pedindo para o Espírito Santo abrir a mente de vocês, porque não é humano, a conversão não é humano. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse ano eu vou fazer 14 anos como discípulo, e um dos meus maiores medos, olhando para a vida que eu tinha, era, olha, esse pecado aqui eu não vou conseguir vencer. Porque era um pecado muito forte na minha vida. E a gente cai nesse engano de que eu não vou querer ser cristão, eu não vou dar esse passo porque eu não vou conseguir mudar tal coisa. É muito difícil para mim. É difícil mesmo. Só que a questão não é você. É você confiar que você dá os passos e ter esse entendimento do que é a conversão, do que é se arrepender e ir para Deus,
é o Espírito que vai transformar você. Não é você. Não é pelas suas forças. Mas é pelo Espírito Santo. Muitos pecados da minha vida sumiram. Mas muitos ainda persistem. E eu continuo lutando contra eles. Mas eu sinto que o Espírito Santo me ajuda. Então nós oramos por vocês. E oramos também uns pelos outros aqui, porque quando a gente fala de pecado um do outro, a gente ora. Nós oramos pelo quê? Para que o Espírito Santo abra a mente, convença, ajude a poder entender. Não é humano. O maior objetivo da vida de um cristão é se parecer a cada dia mais com Jesus. Só que o padrão de Jesus é muito alto, nós estamos muito longe disso. Por isso que precisamos do Espírito Santo. Porque ele ajuda a gente a andar como Jesus, a pensar como Jesus e tentarmos ao máximo viver como Jesus. Amém? Amém. E a quarta e a última para a gente poder encerrar. A quarta coisa que o Espírito Santo faz na vida do cristão é confirmar que somos filhos de Deus. Acho que vocês não entenderam. A quarta coisa que o Espírito Santo faz na vida de um cristão é confirmar que somos filhos de Deus. Amém. Nossa, glória a Deus. Romanos 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É isso que o Espírito Santo faz a cada dia em nosso coração. Não importa o que você fez, não importa quais são os seus pecados. Se você tem Jesus como Senhor, Deus não abandona você. Você pode correr para o Pai, pedir a ajuda do Pai, porque você é filho. Hoje, sou pai, a minha visão é bem diferente sobre essas escrituras sobre pai. Porque o Pietro e a Estela podem fazer o que for, cara. Mas quando eles vêm pedir papai, quando fala papai, eu desmonto já. Menininho. Somos filhos. Se você tem o Espírito de Deus, você é filho de Deus. A Bíblia fala em João 1 que aqueles que não aceitam Jesus são criaturas. Falei um pouco sobre isso na aula passada. Mas você é filho. Por isso que é importante a gente ter uma conexão com o Espírito Santo a cada dia. Para que o mundo não roube isso da gente. Para que Satanás não fale aos nossos ouvidos que nós não somos nada. Ou que você é um inútil. Ou que você não presta. Porque é isso que nós ouvimos às vezes. Não. Somos filhos de Deus. Porque o Espírito fala para mim que eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filho do Soberano. E eu vou estar com Deus na eternidade um dia. Porque eu sou filho dele. Amém? Amém. Eu quero encerrar por aqui. E ao longo dessas semanas, nós vimos através da Bíblia novamente que, e eu me esforcei bastante para falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito amplo. Mas nós vimos que o Espírito Santo é Deus. E Ele é uma pessoa. E Ele quer habitar em você. Vimos que Jesus se colocou numa posição de ser guiado pelo Espírito. Imagine nós. Estamos vendo hoje o que é ser guiado por esse Espírito Santo. E eu quero encerrar por aqui. Então, e na semana que vem, o Rafinha vai iniciar. Vamos fazer pregações avulsas, né? Vamos dizer assim na semana que vem. E o Rafinha vai trazer o tema Alegria nas Provações.
Então, se você está sendo provado e quer ter alegria, então você não pode perder o culto de domingo que o Rafinha vai estar fazendo para a gente. Amém, gente? Vamos fazer uma oração e vamos continuar o nosso culto. Obrigado, viu? Deus, obrigado por essa manhã, pelo ensino. Eu só quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, muita paciência com o nosso coração, com a nossa mente, mas nós não queremos deixar de ser guiados por Ti, Deus. Por favor, eu não sei o que cada um aqui tem passado, quais são as dificuldades, quais têm sido as situações, as tentações, enfim, mas nós somos fracos, Deus, nós somos limitados, nós somos fracos às vezes, e nós pedimos para que o Senhor venha nos ajudar cada dia, que possamos se esforçar para ler nossa Bíblia, para estarmos orando, porque é aí que o Senhor fala conosco, né? É aí que o Senhor nos direciona, aí grita aos nossos ouvidos, nos direciona para aquilo que o Senhor quer que a gente faça, guia realmente todas as áreas da nossa vida, seja emocional, financeiro, espiritual. Nós queremos ser como os discípulos do primeiro século. Estamos muito aquém disso. Mas nós temos a fé de que a cada dia o Senhor tem nos transformado. E obrigado por esse tempo, que o Senhor possa ter se agradado de todas as coisas que nós falamos aqui. E que o Senhor possa, ao longo da semana, dos próximos meses, dos próximos anos, que o Senhor possa continuar nos ajudando e nos guiando da forma que o Senhor quer. Obrigado por Jesus, que morreu em nosso lugar. Que misericórdia muito grande. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar mais um louvor. Amém.